A lógica da comunicação e do marketing na internet hoje, de maneira geral, consiste em te vender sonhos, em te vender soluções mágicas e imediatas das coisas que nos afligem. As coisas que a gente tem uma ânsia de resolver logo, de se formar logo, de aprender o mais rápido possível. Seja aprender a desenhar, aprender um idioma ou uma competência técnica que vai te ajudar a conseguir um emprego melhor. E esse é um sentimento compreensível, porque a gente vive hoje num mundo extremamente individualista, que promove um discurso o tempo inteiro de que a única forma de você mudar a sua vida é se você seguir e copiar os ensinamentos, né, que esses coaches e gurus de marketing têm para te ensinar. Ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade, numa economia cada vez mais precária, que acaba nos gerando um sentimento de urgência muito forte. Esse é o neoliberalismo. E a consequência disso é que a gente não tem mais paciência para nada. A gente não quer mais perder o nosso tempo, a gente não quer pensar mais no longo prazo, a gente não quer sequer se debruçar sobre o conhecimento, estudar, mas a gente deseja encontrar alguma resposta mágica, uma solução que alguma pessoa na internet vai me mostrar e que vai me conferir esse atalho. E mesmo que muitos de vocês já saibam que isso não é possível, a gente tem que tomar muito cuidado porque ninguém tá fora dessa lógica. Todo mundo hoje, de alguma forma, tá imerso nessa ideologia e tem sido um trabalho constante nas nossas vidas, sempre se manter atento e refletir criticamente sobre a lógica de funcionamento da nossa sociedade hoje e como ela constantemente nos impõe essa mentalidade imediatista, essa mentalidade neoliberal. Oi, eu sou o Hiro, artista, pesquisador e professor de desenho. Aqui eu trago reflexões sobre educação, arte e cultura. Se essa é a sua primeira vez no canal, já se inscreve e deixa um like. Eu trago algumas discussões e reflexões sobre ensino e aprendizado de arte, de desenho especificamente, e nisso eu coloco em questão métodos de ensino de desenho, formas de se praticar e de estudar no dia a dia e ao longo da sua formação. Eu trago isso tudo como uma forma de tentar introduzir vocês a um debate, a uma reflexão que eu acho extremamente necessária para todo mundo que faz arte, né? Seja estudante, professor, artista profissional, ou mesmo pessoas que ainda não desenham ou estão planejando começar. Ou tento pelo menos contextualizar e quem sabe esclarecer um pouco algumas inquietações, algumas inseguranças, dúvidas que a gente tem enquanto pessoas que gostam de arte, que gostam de fazer arte, de consumir arte, de estudar, ou que trabalha com isso ou tem alguma aspiração profissional também. Quando eu trago essas questões, e isso tem acontecido com todos os meus vídeos anteriores, eu tenho recebido alguns comentários e principalmente mensagens no privado, lá no Instagram, de pessoas me dizendo algo como: legal, você trouxe essas reflexões, essas problematizações, gostei muito, mas cadê a solução? Cadê um vídeo para me ensinar a desenhar do jeito certo? Eu gostaria muito de poder oferecer uma solução imediata, mas infelizmente isso não é possível. E não porque eu não vou trazer conteúdos práticos sobre desenho, né, videoaulas, isso, por exemplo, está nos meus planos. É minha intenção com o canal trazer mais conhecimento sobre a prática artística do desenho, eventualmente discutir os métodos com os quais eu trabalho em sala de aula, e é a minha intenção também, evidentemente, divulgar o meu trabalho enquanto professor. Mas nunca vai acontecer de eu trazer uma solução mágica, porque soluções mágicas não existem. E eu entendo que essas ansiedades existam, né? Porque a vida, como ela é hoje, nos impõe esse sentimento. Eu sei que tem gente aqui no final da fase escolar tendo aquele sentimento de urgência de aprender tudo logo para se inserir no mercado de trabalho. Eu sei que tem estudantes de licenciatura e professores já formados, angustiados com a perspectiva ou a falta de perspectiva de carreira docente, né? Diante do desmonte do ensino de artes, tal como da educação básica como um todo. Eu sei que tem gente um pouco mais velha querendo voltar a praticar, eventualmente fazer uma transição de carreira e também sentindo que tá tarde demais para começar. E todas essas coisas causam em nós esse ímpeto de buscar uma forma que nos traga essas soluções rápidas e sem o menor esforço. E diante dessa realidade, e também com uma exposição constante a diferentes artistas e produtores de conteúdo que produzem muito e expõem muito ideias diferentes pela internet, a gente acaba geralmente se pegando num turbilhão de ansiedade e incerteza em relação ao que a gente faz. Sentindo que essas pessoas têm algo que a gente não tem, que a gente precisa descobrir o que seria para de alguma forma alcançar essas figuras. E embora a gente veja pessoas vendendo essas ideias, é importante colocar sempre em perspectiva o fato de que todo artista profissional levou anos e muitos anos para aprender a desenhar. E que isso se deve também a uma série de circunstâncias específicas que para cada pessoa foi diferente, dependendo da condição social e financeira que ela tem e teve, do quão cedo foi possível para essa pessoa começar os estudos, de quanto tempo livre essa pessoa tinha também para se dedicar a essa prática. Independente de todas essas coisas, continua sendo um processo lento, gradativo e de uma lapidação artesanal do conhecimento. Isso principalmente se você estivesse comparando com artistas de outros tempos históricos, né? Como os artistas do Renascimento, por exemplo, lá do período neoclássico. São outras épocas, são outras realidades, né? E outras possibilidades materiais de se dedicar às artes. Depende muito até hoje do lugar de onde você vem, da sua condição social, econômica e até geográfica. Eu mesmo estudo desenho desde os meus 14 anos, então eu já tô há mais de metade da minha vida inserido nesse contexto, e isso não necessariamente quer dizer que todos esses anos foram anos de muito estudo e muita evolução.
Eu tive professores ruins, eu tive fases ruins na vida, tive diferentes focos e objetivos que me levaram a outras áreas de concentração de estudo, mas eu tive também contato com excelentes ateliês, escolas, professores, livros e uma série de explorações artísticas, né, que me levaram a uma prática que hoje me traz um pouco mais de conforto, sem deixar de lado as inquietações e a curiosidade de explorar o novo. E eu tenho alunas e alunos com perfis completamente diferentes. Eu tenho alunos que praticam por horas e horas ao longo da semana e que me trazem exercícios, estudos, mas eu tenho também alunos que têm uma rotina super puxada. Basicamente só conseguem praticar durante as horas que a gente tem em sala de aula. Ao mesmo tempo, cada uma dessas pessoas tem também objetivos completamente diferentes com a prática, sejam eles profissionais ou simplesmente um hábito saudável no tempo livre. Eu acredito muito que a prática artística e a educação podem ser formas, né, meios de enfrentamento a essa lógica de funcionamento da sociedade atual. Mas elas são na medida em que nós somos também capazes de refletir sobre a forma como a gente estabelece uma relação com a arte e com a educação. Então, de nada vale a gente reconhecer que essas reflexões sobre a importância da arte na vida das pessoas, né? Na necessidade de métodos de ensino mais acessíveis e que promovem a emancipação social, nas problemáticas relacionadas à inteligência artificial generativa e afins, se no nosso cotidiano a gente continua buscando formas neoliberais de acessar o conhecimento. A construção pedagógica do conhecimento, o processo árduo e constante do estudo, são coisas objetivamente opostas e inconciliáveis com essa forma de pensar. Aprender a desenhar leva muito tempo, dominar uma técnica leva muito tempo, estudar uma língua, por exemplo, leva muito tempo. Tudo isso leva anos, e se a gente pensar no conhecimento de maneira mais abrangente, é um processo que leva a vida inteira. E não existe também um percurso que não envolva ter que lidar com o desconforto da dificuldade, que não envolva um exercício de paciência, de lidar com a própria ignorância muitas das vezes, né? Sentimentos esses que são também sofrimentos. Acontece com todos os processos longos da nossa vida. Existe uma tentativa de construir uma linha de chegada imaginária e tentar acelerar ao máximo possível a corrida até esse lugar, de eliminar os sofrimentos e desconfortos que são parte da jornada. É tudo cada vez mais gamificado, de achar que processos de formação, de subjetivação, podem ser artificialmente inseridas em narrativas com começo, meio e fim muito bem definidos. A internet é um espaço excelente, maravilhoso para se buscar o conhecimento. Mas ela tem armadilhas e tem também limitações, né? Um vídeo que eu explico e discuto questões, sejam elas teóricas, técnicas ou práticas, nunca são suficientes em si mesmas. O conhecimento não se constrói em um vídeo de 10, 15 minutos como esse, nem se tivesse 2 horas. Esse tipo de conteúdo ele tem a intenção de auxiliar, de orientar uma forma de buscar o conhecimento que eu, a partir da minha formação, das minhas experiências, da minha perspectiva de mundo e muitos anos de estudo, julgo que são possibilidades melhores de se fazer isso. Caminhos melhores, menos sofridos, talvez. Uma possibilidade entre muitas outras que existem. Essa é a perspectiva que eu tenho também de como uma educação básica deveria ser. Não uma educação tecnicista, autoritária, que busca conservar ideias, valores e comportamentos pré-estabelecidos historicamente a partir de uma dominação econômica, cultural, social e ideológica, mas uma educação que se caracteriza e esteja centrada no diálogo, na reflexão, no caráter transformador em todas as esferas sociais. Educação essa que hoje ela não é possível, por uma série de questões que vão para além da educação e que eu tenho discutido aqui ao longo dos vídeos. Isso é o que a maioria das pessoas aqui na internet faz. Muitas delas não são muito honestas em relação a esse caráter auxiliar que as propostas de informação via rede social podem proporcionar nas nossas vidas. Algumas pessoas escondem as suas ideologias, escondem suas fontes ou às vezes até inventa, manipula. Muitas pessoas se beneficiam da omissão, da tentativa de conferir uma falsa neutralidade, de um conceito supostamente universal e totalizante, que não existe. Buscar soluções definitivas sobre qualquer coisa é sempre um risco. E é um risco porque nos coloca numa posição de passividade, de consumidores que não elaboram por si próprios, não questionam. Todo mundo, inclusive eu, sem exceção, está suscetível a isso. Mas a construção material e concreta do conhecimento se dá sempre para além disso. É sentando e estudando, e esse ponto em particular é importante porque eu sei que artista geralmente não gosta de ler, não tem paciência para se debruçar sobre um livro e ler, e que geralmente quando pega um livro de arte só olha as imagens e deixa de lado o texto. Vi muitos alunos assim ao longo dos últimos 13 anos como professor. É importante fazer um esforço diário de se permitir ao conhecimento, ao pensamento crítico e, consequentemente, à criatividade. E é por isso que eu acho que o neoliberalismo hoje é um dos maiores problemas em todas as esferas da sociedade, mas pensando no nosso objeto em específico, que é a prática artística, é também o que mais tem prejudicado artistas e pessoas criativas no geral. Porque o neoliberalismo ele diz respeito a uma precarização generalizada das condições de trabalho, o que gera ansiedade e incerteza em relação à nossa própria sobrevivência. Diz respeito a uma urgência de adaptabilidade em relação ao trabalho, o que é incompatível com a construção qualitativa de conhecimento através do estudo. Não à toa, a gente ouve completos absurdos hoje em dia, de pessoas não só querendo te vender fórmulas mágicas na internet, como tentando te convencer que não é uma boa ideia ir para a universidade, por exemplo. Desde quando se normalizou incentivar as pessoas a não estudar?
Quem faz arte ou quer fazer arte deve sim, dadas as devidas possibilidades de acesso, né, obviamente, buscar acesso à educação de qualidade através dos espaços que promovem esses processos, como são as universidades, os museus, as escolas, centros culturais, teatros e por aí vai. Meu ponto aqui, afinal, é tentar sugerir para todo mundo que está me assistindo, mas que eventualmente vai estar assistindo e ouvindo outras pessoas aqui, de evitar buscar nas palavras e nas ideias que aqui forem propagadas uma solução definitiva para o seu problema individual ou mesmo para um problema político, social. Há possibilidades diversas e, evidentemente, a gente vai escolher um percurso que faz mais sentido. Vai se apoiar sobre ele. Vai ser direcionado a partir de ideias que não vêm do nada, mas de um acúmulo cultural, científico, político, de muitos e muitos anos. Porque a gente também não precisa reinventar a roda. E vai fazer isso porque não existe neutralidade, evidentemente. Mas a partir do momento em que você se posiciona, não se deixar ser posicionado de forma passiva e acrítica. E permitir também que os caminhos que você vai percorrer te tragam acúmulos positivos na medida em que você o faça de maneira consciente. Como eu falei no vídeo anterior, como efetivamente você vai ter evoluído artisticamente se o que você fez nos últimos anos foi só copiar um monte de cubos torcendo para que alguma coisa acontecesse com você? Como você pode esperar um estímulo da criatividade se ao invés de estar lendo uma boa literatura, estudando ou se aprofundando em torno de diferentes artistas e movimentos artísticos, você está buscando alguém para te dar uma dica que vai resolver tudo de uma hora para outra? Nossa evolução artística, intelectual, individual e coletiva se dá de forma orgânica, com participação e busca ativa enquanto sujeitos históricos inseridos nesse mundo. Obrigado por assistir até o final, e se esse vídeo te trouxe alguma reflexão, alguma lembrança, experiências que possam contribuir com essa discussão, coloca aqui nos comentários. Esse vídeo foi bastante motivado pelo feedback que vocês têm trazido aqui no canal, e que tem sido a melhor parte disso tudo, né? Então, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.